Pegou agora. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos dar continuidade aqui ao curso de Teologia, a matéria Liderança Cristã. Hoje o tema é as tentações da liderança. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as tentações que um líder passa no seu ministério, que não são poucas, são muitas, né? Muitas das vezes nós somos tentados até de querer esfolar alguém, né? Não é fácil, né? Essa é a nossa última aula, tá bom? Dessa matéria. Mas os irmãos continuam na apostila, porque tem muitas coisas que estão na apostila que não foi falado aqui. Porque se eu for falar toda a apostila, esse curso vai demorar 5, 6 anos, porque são muitas coisas. Então eu pego os temas principais da apostila e falo na aula ao vivo, e depois vocês vão olhando na apostila lá e estudando na apostila, tá bom? Lendo a Bíblia, tem bastante texto lá. E assim nós vamos crescendo no conhecimento. Terça-feira que vem nós vamos entrar na matéria da hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. É aí que vocês vão aprender que tudo que a maioria das coisas que vocês aprenderem na igreja, vocês aprenderem errado. Pessoas ensinam errado, os ouvintes aprendem errado e passam errado também. Então a hermenêutica é a arte de você interpretar a Bíblia. Depois nós vamos fazer uma matéria sobre homilética, a arte de falar, a arte de pregar. Você vai aprender a pregar, você vai aprender a se comportar em cima do altar. Você vai aprender que numa oportunidade não pode passar mais do que 5 minutos numa oportunidade. Então é uma matéria muito boa, a homilética, a arte de falar. E depois a exegese. A exegese vai nos ensinar a extrair do texto aquilo que o texto realmente está dizendo. Porque tem muita gente que faz exegese. Tem muita gente que ela coloca no texto aquilo que ela acha que o texto tem que falar. Só que na verdade a exegese é você extrair do texto aquilo que realmente o texto está dizendo. Então no decorrer desse curso você vai aprender tantas coisas que você vai falar assim, eu nem imaginava. Eu tenho 30 anos de crente, eu não sabia disso. Eu tenho 30 anos que eu vou para a igreja, eu não aprendi isso. Então é muito conhecimento, muita sabedoria para vocês. Que eu disse no começo do curso, vocês vão estar aptos a debater a Bíblia com qualquer pessoa, com qualquer religião. Vocês vão aprender a debater a Bíblia com um católico, com um espírita, com um testemunho de Jeová. Então, se vocês se empenharem, eu me empenho a ensinar. E você tem que se empenhar a aprender o que é certo dentro da igreja. Porque o que mais tem dentro da igreja são líderes ensinando coisas erradas, coisas que não estão na Bíblia, que não está escrito aqui na nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Isso aqui é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra. O povo de Bereia, quando Paulo ia pregar em Bereia, o povo de Bereia, Paulo estava pregando, o povo de Bereia aqui, ó, o certo, todo mundo que vai para a igreja trazer um papel, uma caneta e a Bíblia. O pregador está pregando, você está anotando. O povo de Bereia fazia assim com Paulo. O Paulo estava pregando, o povo de Bereia anotando. Se Paulo falava alguma coisa que não era da palavra, o povo de Bereia chamava Paulo e falava, Paulo, o que você falou não condiz com a palavra. Nós aqui em Bereia conhecemos a Bíblia, nós entendemos a palavra de Deus. Aqui você não nos engana. Aqui em Bereia ninguém nos engana. E é isso que nós temos que aprender, como o povo de Bereia. Não ser enganado com os falsos líderes, os falsos pregadores que são muito dentro da igreja. A própria Bíblia diz que chegará um tempo que Satanás se transfigurar no anjo de luz, para corromper até o escolhido. O que mais tem em cima do altar são pessoas, é o diabo se vestido de pastor e corrompendo a igreja. E para isso é esse curso, para você aprender a não ser mais enganado, amém? Hoje o tema é as tentações da liderança. Eu vou orar, amém? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor, para aprender da Tua palavra, aprender esse curso sobre líder, Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti que assim como o Senhor, meu Deus, treinou Neemias para ser um bom líder, para edificar o muro de Jerusalém. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, e que o Senhor venha revelar aquilo que está oculto em Tua palavra, para que nós possamos ser um bom líder,
para que nós possamos liderar bem o nosso ministério, que nós possamos liderar bem a nossa casa, o nosso casamento, nossos filhos, o nosso trabalho, que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria para que nós possamos ser um líder eficaz, um obreiro aprovado que não tem vergonha de manejar bem a palavra do Senhor. Meu Deus, essa aula está em tuas mãos, essa aula é tua, que o Senhor venha fazer presente nesse lugar, abrindo a nossa mente e nos dando entendimento e sabedoria em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá, hoje o tema é a tentação da liderança. Para cada 100 pessoas que podem lidar com a adversidade, meus irmãos, há somente uma que pode lidar com a prosperidade. A cada 100 pessoas que podem lidar com a adversidade, que são muitas adversidades, só uma pessoa no meio desses 100 pode lidar com a prosperidade. O que parece mais fácil de administrar para você, o sucesso ou o fracasso? Qual é mais fácil para você administrar? O sucesso ou o fracasso? A maioria das pessoas não sabem lidar com o fato de ocupar um alto cargo. Muitas pessoas, elas não sabem lidar com o fato de ocupar um alto cargo. E de fato, o sucesso destrói algumas pessoas. Tem um ditado aí que você quer saber quem é a pessoa, dá poder a ela. E é desse jeito. O poder destrói qualquer ser humano. Não é à toa que você pode ver os nossos políticos tudo corrompido, porque eles têm o poder, deram o poder para ele. Outrora, antes de entrar na política, era uma pessoa de bem, mas a partir do momento que entrou na política e teve o poder, aquele poder vai destruir aquela pessoa. A liderança vem acompanhada de 3 vantagens primordiais. Um líder, ele vem sempre acompanhado de 3 vantagens primordiais. A primeira vantagem é posição. Todo líder, ele tem uma posição de liderança. Todo líder, ele tem uma posição de cargo. Você pode chegar a estar mais alto do que outras pessoas. Essa é a posição. Poder. Você pode chegar a fazer mais. Todo líder que tem poder, ele pode chegar a fazer mais. Ele pode fazer melhor. Ele pode fazer de outra maneira. Ele pode fazer mais. Privilégio. Você pode chegar a ter mais. Então, todo líder tem posição, você pode chegar a estar mais alto. Poder, você pode chegar a fazer mais. Privilégio, você pode chegar a ter mais. Esses são os 3 pontos de um líder. Posição, privilégio e fazer mais. O líder, ele sempre tem que fazer mais. Sempre tem que fazer mais. Fazer mais, fazer melhor, fazer com excelência, fazer com sabedoria. Cada uma dessas coisas é um benefício legítimo de liderança. O esforço, labor extraordinário que você tem levado para se converter em um líder que lhe oferece uma posição melhor, com mais poder e privilégio maior. Nós sempre nós temos que buscar, como líder, nos posicionar, nos privilegiar e levar uma posição cada vez melhor, cada vez maior, cada vez com mais excelência. E no entanto, meus irmãos, nós devemos considerar esses privilégios como mão de ferro em luva de veludo. Se fazer mal uso delas, todos virão acompanhados de tentações suficientes grandes para causar a sua queda. Se você fazer o uso da sua posição, da sua liderança excessivamente, você vai provocar a sua queda. Nós temos que reger com mão de ferro, mas com luva de película. Ter a sabedoria, ter a firmeza, mas ter a sabedoria para liderar, porque senão, se você não tiver a sabedoria, a sua liderança cai. Não é à toa que você vê aí as igrejas tudo fechando. Igrejas vazias, as pessoas têm até uma boa hermenêutica, têm até uma boa exegese, sabe até pregar bem, mas o que elas não têm é liderança. Elas não sabem liderar, elas não têm um pulso firme, ela deixa a igreja fazer o que quer, deixa os obreiros tomar a atitude que quiser, faz o que quiser dentro da igreja. Não é assim. Entenda uma coisa, irmão, a casa de Deus não é bagunça.
Sabe o que eu acho engraçado? Que se você é chamado para um fórum, para uma audiência num fórum, você não pode ir de boné, você não pode ir de bermuda, você não pode ir de camisa regata, você não pode ir despenteado, você não pode ir maquiada demais, você não pode ir com roupa decotada, com roupa apertada, você tem que saber a hora exata de falar e se pronunciar. E na casa de Deus a pessoa quer ir de qualquer jeito, sendo que a casa de Deus é o juiz dos juízes. Para o homem você dá honra, mas para Deus você dá desonra. É verdade, Jesus. Agora isso depende da liderança. Um líder firme de posição, ele vai saber regir aquele ministério com mão de ferro, mas com luva de película. Então é assim, posição, liderança. Devemos considerar este privilégio como mão de ferro em luva de veludo, luva de película. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que se julga estar firme, cuide para que não caia. Uma pessoa que tem um cargo de liderança, que acha que é o bambambam, eu posso, eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou um líder, eu estou na frente. Ei, cuide para que você não caia. Porque todo mundo que está de pé um dia vai cair. Todo líder que tem assim, o jeito de liderar de qualquer jeito, ele vai cair. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. O fato de você estar firme não te dá o direito de você liderar a casa de Deus de qualquer jeito. Não lhe dá o direito de você pisar na cabeça das pessoas. Não te dá o direito. Cuide para que você não caia. Porque só cai aquele que está de pé. Aquele que está caído não cai mais. Já está caído, já está derrotado. Nós só precisamos olhar os títulos das notícias para ver como pode ser destruidora as tentações relacionadas à liderança, os conflitos de interesses e o mau uso dos privilégios têm causado problemas a muitas pessoas ao longo de toda a história e continua causando hoje. O poder, meu irmão, o poder ele corrompe e o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. O poder vai corromper e o poder absoluto vai corromper de maneira absoluta. Então nós temos que ter muito cuidado pelo poder, pela autoridade que nós temos sobre nossa vida, porque a partir do momento que você não sabe direcionar aquilo que Deus te deu dentro da igreja, a partir do momento que você não sabe direcionar o seu casamento, a sua casa, o seu trabalho, você acha que você é o bambambam dentro de casa. Eu sou o pai, eu faço... Não é bem assim. Eu sou a mãe, você tem que me obedecer e fazer do meu jeito. Eu sou o marido, você tem que ser submissa. A minha ordem não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Nós temos que saber direcionar o nosso poder. Nós temos que saber conduzir a nossa vida. Porque o poder demais corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente tudo. Quando você não sabe direcionar o poder que você tem sobre a sua vida pessoal, sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento, dentro do seu lar, dentro da igreja, vai cair, vai ruir, não tem como dar certo. Nós podemos ver aí, que nem eu comecei no início, você vê aí o nosso político, você vê aí o presidente, o ministro corrupto, tudo corrupto. Por quê? Porque ele tem poder. Ele tem poder. E a palavra diz, irmão, você quer saber quem é a pessoa? Dá poder a ela. Dá poder a ela que você vai saber quem é a pessoa. E o bom de tudo isso é que quando chega a tentação, Deus ele nos oferece um antídoto. O líder sábio estuda a tentação, reconhece e aplica o antídoto. Deus ele vai nos oferecer um antídoto. O líder sábio ele vai estudar a palavra. Um líder que tem sabedoria, ele vai estudar aquilo que está acontecendo. Um líder que tem sabedoria, um marido que tem sabedoria no seu casamento, ele vai estudar por
que a minha esposa está me tratando assim? Por que a minha esposa está fazendo desse jeito? Ou então a esposa vai falar, por que meu marido está tão triste? Por que meu marido está fazendo desse jeito? Então um líder, ele vai pedir direcionamento a Deus, ele vai orar, pedir sabedoria a Deus e vai fazer as perguntas certas no lugar certo. Por que está acontecendo isso com meu filho? Por que meu filho está trancado dentro de um quarto escuro com depressão? Muitas das vezes o seu filho não está com depressão. Simplesmente ele não quer ver sua cara porque você não sabe liderar ele como filho. É simples assim. Simplesmente o seu marido ele não está te traindo porque ele é um mau caráter. Ele está te traindo porque você não sabe liderar dentro da casa. Você não sabe ser uma boa esposa, você não sabe ser um bom marido. Então ele vai buscar um refúgio para ele. Entenda uma coisa, a nossa casa não é um quarto de guerra. O homem já sai para guerrear fora. Quando ele chega em casa, ele quer encontrar uma paz, ele quer encontrar um lar de descanso. A esposa do mesmo jeito. Ela sai para trabalhar fora. Quando ela chega em casa, ela quer encontrar um lar de descanso. Ela quer encontrar um refúgio para ela. Aí, a esposa, o marido não é um bom líder. O pai não sabe liderar o filho. Quando o filho chega em casa, o pai já... A pior coisa que tem, irmão, eu já fui usuário de droga. Se tinha uma coisa que eu nunca queria ouvir da boca da minha mãe, era que eu era um drogado. Minha mãe sempre falava, você é um drogado, você não presta para nada, você é um inútil. Ela não precisava me falar assim, porque eu já sabia que eu sou um drogado. Eu já sabia que eu não prestava para nada. Eu queria ouvir da boca da minha mãe, ei, na hora que você quiser mudar de vida, eu estou aqui. Na hora que você quiser mudar de vida, eu estou aqui para te apoiar, para cuidar de você. Eu sei que você está passando pelas drogas, momento ruim, mas eu estou aqui, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu estou junto. É assim que nós temos que ser um bom líder. Cuidar de liderar bem a situação da nossa vida. Muitas das vezes, os nossos filhos são rebeldes, sabe por quê? Porque nós não sabemos ser pai dele, nós não sabemos ser mãe. Nós queremos apontar para ele os defeitos dele. Mas lembra de uma coisa, quando você faz assim, apontando para o seu próximo, ó, Pai, Filho e Espírito Santo apontando para você e te acusando. Você está querendo tirar a trave, você está querendo tirar o cisco do olho do teu filho, mas olha a trave que está dentro do seu aí. É assim. Então o líder ele não acusa, ele toma atitude. Ele toma uma questão de absoluto comando. Eu não preciso falar para o meu filho que eu sou o pai dele, ele tem que me respeitar, não preciso. Ele sabe disso. Eu não preciso falar para minha mulher que eu sou o líder da casa, ela sabe disso. Não precisa entrar nessa discussão. Relacionamento, a liderança, os conflitos de interesse é o mau uso dos privilégios que tem causado problemas a muitas pessoas ao longo de toda a história. E continua causando hoje. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. Meus irmãos, a tentação reconhece e aplica o antídoto. Quando chegamos a Neemias 5,14, nós vemos que Neemias fica 12 anos no cargo de governador de Judá. Neemias ele vai ficar 12 anos no cargo de governador de Judá. Os que estiveram antes dele, diz o texto, fizeram mau uso do poder. Os que tiveram antes de Neemias, o texto vai dizer que fizeram mau uso do poder, privilégios e posições para favorecer as próprias ganâncias egoístas, e é o que está acontecendo dentro da igreja hoje. Neemias ele ficou ali muitos anos no poder do governo de Judá, mas ele nunca favoreceu a ele mesmo, nunca. Mas os que sucederam Neemias antes tinha privilégios. É o que acontece hoje. Você vai ver líderes, pastores tirando dinheiro da igreja, pastores com privilégio, pastores, líderes andando de carro blindado com segurança. Isso é um absurdo, com o dinheiro dos fiéis. Pastores, líderes que têm casa nos Estados Unidos, mansões nos Estados Unidos, com o dinheiro dos fiéis, trazendo privilégio próprio, corrompendo a igreja dentro da igreja, pregando texto fora do contexto, e a igreja acredita porque não conhece, não examina a palavra. Isso é um absurdo. Pastores andando com 4, 5 seguranças da Polícia Federal. Isso não tem lógica. Privilégio próprio.
usando a igreja, usando a palavra, usando a Bíblia para privilégio próprio, para se enriquecer. Era assim os que comandavam no tempo de Neemias chegar. Quando Neemias chegou, não foi assim. 12 anos no cargo do governo de Judá. 12 anos no cargo, no poder. Mas Neemias nunca. Você não vai ver no livro de Neemias tirando proveito próprio da situação. Ao contrário. Olha, Neemias, quando ele estava edificando os muros, olha o que Neemias fez. Neemias, ele juntava as famílias. Por exemplo, assim, estava aqui o pai, a mãe e o filho. Neemias não separava, por exemplo, assim, mandava o pai lá para uma ponta do muro, a mãe para outra e o filho no meio. Não, Neemias, ele juntava a família. Ei, você que é mãe, pai, seu filho, você fica tudo junto aqui, trabalhando e com a espada na mão, cuidando. E a igreja tem separado a família. A igreja, às vezes, você tem no cargo ali da liderança, um obreiro e uma obreira são marido e mulher. Aí você pega o obreiro e coloca na porta da igreja, e a mulher você coloca lá no fundo da igreja, separando a família. Quando você tem um casal de obreiro, o casal tem que ficar junto. Se você colocou o homem como obreiro na porta, a mulher tem que ficar na porta também. Eita glória! É junto. Sabe o que eu ensinei para minha esposa? E eu também não faço? Eu nunca aceito carona de uma pastora, se eu estiver sozinho. A minha esposa nunca vai aceitar a carona de um pastor. Quando nós tínhamos um ministério, lá na igreja tinha um pastor, tinha um obreiro e a obreira. A obreira recepcionava as mulheres e o obreiro recepcionava os homens. Nunca no meu ministério eu aceitei o pastor falar: oi, irmão, abraça a sua irmã aí, abraça essa pessoa mais linda que está na sua frente, dê a mão para a sua irmã aí. Aí você tem uma irmã dentro da igreja que o marido é ciumento e não é cristão. Aí ele passa na frente do culto, ele vê você abraçando, o obreiro abraçando a mulher dele, ele vai entrar e vai acabar com tudo, porque ele está errado, ele está certo. Ele está certo. Jamais um obreiro tem que abraçar uma mulher, e um homem e uma mulher tem que abraçar um homem, não. A mulher abraça a mulher, o homem abraça o homem. O obreiro recepciona o homem e a mulher recepciona a mulher. É cada um no seu quadrado. Esse é um bom líder, uma boa liderança. E não é o que nós vemos hoje em dia. Abraça essa pessoa mais bonita que está do seu lado. Fala para sua irmã aí que ela é cheirosa. Peraí, né? Isso é uma igreja ou o que é isso aqui? Eu não vou nem falar, né? Porque está gravando, né? Senão o YouTube corta o que eu quero falar. Mas todo mundo sabe o que eu estou querendo falar. É uma igreja. Então um bom líder, ele vai saber fazer isso. Não é? Então o bom de tudo isso é que quando chega a tentação, Deus nos oferece um antídoto. E é a palavra de Deus. E você aprende tudo isso na palavra de Deus. Privilégios e posições para favorecer as próprias ganâncias egoístas é o que mais tem dentro da igreja. Você não pode dar poder a um obreiro. Que você dá oportunidade para o obreiro, às vezes ele fala até fino, né? Quando está na nave da igreja. Aí você vai para o obreiro, amanhã você vai pregar. Aí o obreiro chega aqui no altar, ele até imposta voz. E assim diz o Senhor, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E Deus isso, e Deus aquilo, e Deus aquilo outro. Imposta a voz, coloca tudo sobre... Mas quando ele está fora do altar, ele fala fino. Só porque você deu poder a ele. Você quer saber quem é seu obreiro? Dê uma vassoura para ele. Aí você vai saber quem é ele. Sabe o que eu gostava do João Arrigo Pararim? Sabe como é que ele escolhia os obreiros dele? Muitas das vezes, ele chegava, ele enfiava a mão no bolso assim, principalmente na sede. Ele enfiava a mão no bolso assim e ele deixava cair uns papel de bala no chão da nave da igreja. E ia lá para o escritório, tem um espelho assim. Ele ficava de lá. Aquela pessoa que estava na nave da igreja levantasse e colhesse papel de bala, ele mandava chamar o pastor e falar: separa aquela pessoa para obreiro, porque se ela cuida da casa de Deus, ela sabe, se ela cuida daqui, ela sabe ser obreira. Então o João Arrigo muitas vezes levantava um obreiro com casca de bala, com uma vassoura. Às vezes o pastor falava: irmão, dá para você varrer ali? O irmão levantava ali com amor, o pastor João Arrigo olhava assim e falava: levanta ele como obreiro, porque ele é digno.
Então você quer saber quem é seu obreiro? Dá uma vassoura para ele. Manda ele limpar o seu banheiro, manda ele limpar o banheiro, manda ele ficar ali na porta ali, ó. Aí você vai saber quem é o seu obreiro de verdade. Porque quando você dá poder ao homem, ele se corrompe quando ele não está preparado. E o que tem de obreiro despreparado dentro da igreja hoje, o que tem de líder que não está preparado, a igreja começa a crescer, Deus começa a abençoar, aí o obreiro começa a desviar dinheiro na tesouraria. É o que mais tem hoje dentro da igreja. O que tem de pastores enriquecendo com o dinheiro da tesouraria da igreja, porque é um obreiro que não tem caráter. Pastor que não tem caráter. O pastor dá o dízimo. Eu já vi muitas pregações, irmão. E só trouxa que acredita naquilo. De um pastor estar com o Rolex na hora do dízimo. Mas, irmão, eu estou dando aqui o meu Rolex como oferta. Todo mundo sabe que depois do culto ele vai pegar o Rolex de volta. Todo mundo sabe que o pastor, depois de dar o dízimo, todo o dízimo vai para o bolso dele depois. Todo mundo sabe. Não precisa ser um gênio para entender isso. E é o que acontece hoje em dia dentro das igrejas, infelizmente. As pessoas trazendo para si próprio o bem, o dinheiro, as finanças da igreja. Sendo corrupto, mal liderança. E esse curso é para isso, para você aprender a ser um bom líder. Tudo que entra na casa de Deus é de Deus, não é seu. A própria Bíblia diz que você tem que ter 2 ou 3 profissões, para quando a palavra de Deus te faltar, você tem como se sustentar. A Bíblia diz, Paulo ele tinha 2 profissões. Paulo ele tinha 2 profissões, ele tinha empresa de fazer tenda. Paulo ele era fabricante de tenda. Por isso que ele fala assim, eu aprendi a passar frio, necessidade, fome, mas tudo Deus me serviu, tudo Deus me capacitou. Porque Paulo, ele todos na Bíblia tinham profissão. Era pescadores, outros eram reis, outros eram fazedor de tendas. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, tenha 2 ou 3 profissões para quando o evangelho te faltar, você tem de onde sustentar. Porque uma hora vai faltar dentro da igreja. Uma hora vai faltar dentro da igreja. Então tudo que entra dentro da igreja, irmão, entenda uma coisa. Quando a palavra diz assim que todo obreiro é digno do seu salário, ali é o obreiro que vive 24 horas dentro da igreja. Ali é tipo os obreiros da Paz e Vida, porque a Paz e Vida, os pastores da Paz e Vida é proibido trabalhar fora, eles não trabalham fora. Eles recebem um salário para ficar 24 horas na igreja. De terça a domingo, se você for lá, tem um pastor. Se o pastor líder não está, o pastor auxiliar está lá. Então, aí sim ele é digno do seu salário. É o obreiro que vive na obra. Agora, uma igreja que fecha de manhã e abre à noite, esse obreiro não é digno de salário, porque ele trabalha fora. Ele tem como se sustentar. Esse obreiro que vive dentro da igreja, ele é digno do seu salário. Se você for numa sinagoga agora, onde você for, na Paulista, uma sinagoga do judeu, vai ter lá um judeu lá na sinagoga para poder te receber. Se você for na Paz e Vida, todo de terça a domingo, vai ter um pastor, a Paz e Vida vai estar aberta e vai ter um pastor lá para orar por você, para pregar para você, para te dar uma cesta básica, para te dar uma água, vai ter um pastor lá. Por isso que os pastores da Paz e Vida é proibido trabalhar fora. Mas ele todo dia está dentro da igreja, trabalhando para Deus. Então esse pastor, ele é digno do seu salário. Agora o que mais tem são pastores aí, empresários, mega empresários, que além de ser empresário ainda tem um salário. Por exemplo aí, eu vou citar um nome aqui porque eu não guardo dinheiro, eu não vou guardar segredo também. Pastor Silas Malafaia. Um pastor da igreja do Silas Malafaia tem que ter no mínimo 3 faculdades de teologia para ser pastor lá do Silas Malafaia. E a faculdade tem que ser feita na faculdade dele. E o pastor entra lá, salvo engano, ganhando por mês 16 mil reais por mês. E pode ter empresa fora. Pastor Silas Malafaia tem uma gráfica lá, muito boa, que dá muito dinheiro para ele. Então, ele não é digno do seu salário. Ele não tem que pegar o dinheiro da igreja. O dinheiro da igreja é para a prol da igreja. Então, é isso que nós temos que entender. O dinheiro de Deus é para Deus. É para a obra de Deus. O verdadeiro evangelho, irmão, é cuidar do pobre, das viúvas e dos necessitados. Esse é o verdadeiro evangelho. Cuidar do pobre, das viúvas e dos necessitados. Para isso sai o dinheiro da igreja.
Quando Deus instituiu o dízimo da lei de Moisés, era para a tribo de Levi, que não podia trabalhar. Eles não plantavam, eles não tinham como sustentar. Eles viviam 24 horas dentro do templo, sacrificando para Deus. Então eles tinham que comer de algum modo. Deus restituiu os 10% para a tribo de Levi, porque ela não trabalhava. Então você quer receber da igreja? Para de trabalhar, fica dentro da igreja. Se você é um obreiro digno do seu salário, eu quero passar aqui todo dia e ver você ali na porta com a igreja aberta, recebendo os irmãos que precisam de uma oração. Esse sim é digno do seu salário. Agora, na prática não funciona, né? Quer dizer, na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Não funciona. Você vê aí pastores mega empresários, pastores de avião, pastores com fazendas, e chorando no altar. Chorando, fazendo voto. Deus. Fazendo voto, chorando. Mas os bois dele na fazenda tá lá, para ele comer, beber. Que nem, eu não tenho dinheiro, é tudo na conta da igreja, mas vocês influem da igreja. É que nem os católicos. Voto de pobreza. É muito fácil, irmão, você fazer um voto de pobreza, tendo uma casa para você morar, tendo um carro para você andar todo dia, tendo comida do bom, do melhor para você comer. Isso não é voto de pobreza. Isso é voto de pobreza? Não é. Fazer vergonha na cara, né? Exatamente. Exatamente. É muito fácil você fazer um voto de pobreza tendo que comer dentro de casa. Porque os padres eles fazem voto de pobreza, mas ele tem a casa paroquial, que não é pequena, é muito boa e grande, todos móveis, tudo mobiliado, tem um carro para levar eles para onde eles querem, tem um salário que eles recebem para poder se alimentar, uma despesa para poder mantimento, então é muito fácil ser pobre assim, né? Até eu quero ser pobre dessa maneira. Eu quero deixar de ser rico e ser pobre dessa maneira. Então essa hoje em dia está assim. As 3 tentações da liderança. Primeiro, você será tentado a fazer mau uso da sua posição. A primeira tentação de um líder é: você vai ser tentado para fazer mau uso da sua posição. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Os processores de Neemias faziam exigências pouco realistas, cobravam do povo impostos excessivos, abusando da sua posição. Era assim que eles faziam, cobravam impostos excessivos do povo. E talvez você tenha visto isso acontecer, alguém que você conheça no seu trabalho, alguém com quem você esteve almoçando e contando piadas ainda ontem, recebe uma posição de repente e se converte em um pequeno ditador. Talvez você conheça alguém assim, que antigamente era humilde, de repente recebeu uma posição e se converteu num grande ditador. O povo no tempo de Neemias, antes de Neemias tomar posse dos muros caídos de Jerusalém, era assim: cobrava imposto, comprava ouro, prata do povo, para liderar aquele povo. O poder o transforma de repente. O poder vai transformar a pessoa de repente. Começa a tratar as outras com menosprezo, começa a menosprezar as outras pessoas quando você tem poder, a fazer exigências excessivas que desmoralizam as pessoas. O poder adquirido repentinamente pode fazer com que isso aconteça. Nunca dê poder repentinamente a um obreiro, a um líder dentro da igreja. Nunca. O obreiro chegou agora, não dê poder para ele repentinamente, porque ele vai ser corrompido. O poder corrompe até a alma das pessoas. Tem que estudar primeiro quem é ele, de onde ele veio, quem é a família dele, qual é o caráter dele. Eu vejo direto assim: eu emprestei dinheiro para o irmão me deu um calote e não me paga. O obreiro, safado, canalha, caloteiro, não vai para o céu. Mas eu te faço uma pergunta: ele é obreiro, não é? Você anda emprestar dinheiro para ele, você foi no pastor ou na pastora dela perguntar se ele é fiel na oferta? Porque se o cabra não é fiel para Deus, ele vai ser fiel com você? Me responde aí. É verdade pura. Se ele rouba o dinheiro de Deus, ele não vai roubar o seu, que não é ninguém.
Se ele desvia o dinheiro de Deus, que é todo poderoso, Verdade. dono do ouro, da prata, da vida e da morte, ele vai ser fiel a você? Não vai. Não vai. Quando você vai fazer alguma coisa dentro da igreja, pergunta ao seu líder, quem é essa pessoa? Verdade. Qual é o caráter dele? O que ele faz dentro da igreja? Como é que ele se comporta no dia a dia? Como ele é dedicado? Porque a Bíblia diz assim, o obreiro que não sabe cuidar da sua casa, não é digno de cuidar da casa de Deus, não é, irmão? Verdade. Aí você vê, o cara é casado, mau caráter dentro de casa, maltrata a esposa, xinga os filhos, bate nos filhos, bate na esposa, a casa é uma bagunça e você vai dar um cargo de obreiro. Irmão, a sua igreja vai virar uma bagunça também. É verdade. Vai virar bagunça também, não tem como isso dar certo. A Bíblia fala, o obreiro que não sabe cuidar da sua casa, não é digno de cuidar da casa de Deus, não é, irmão. Não é. Não é digno. Infelizmente. Aí o cara chega. Aí você já vai dando poder para ele. Aí eu me simpatizei com esse homem. Me simpatizei com o pastor Aguinaldo. Um homem de Deus. Mal sabe o meu caráter, né? Ah, um homem de Deus. Ou um homem como prega bem. Mas você perguntou? Você orou para Deus? Você orou para Deus? Para saber quem sou eu? Porque Deus ele vai falar a meu respeito. Ele falou a respeito de Jó. Quando o diabo subiu lá para poder tentar Jó. Viu aí, meu servo Jó? Um homem reto, temente, íntegro. Você viu quem é Jó? O que Deus tem para falar de você no céu se o diabo subir lá agora? Se o diabo subir lá agora e questionar o pastor Aguinaldo, o que Deus tem que falar do pastor Aguinaldo para o diabo? Você viu lá o pastor Aguinaldo, um homem reto, temente que está ensinando a igreja teologia? Ou Deus vai falar lá, o demônio Aguinaldo lá que está enganando o povo dentro da igreja? Vai lá e acaba com ele. Quem é você no trono da glória? Que tipo de líder você é para Deus dentro da casa do Senhor? A quem você está dando o poder de liderança da casa de Deus? Para quem você está dando o poder da liderança da sua vida? Quem você está deixando liderar a sua vida espiritual? Às vezes você entrega a sua vida espiritual para um pastor, um líder que está todo lascado. Na prostituição, na bebida, na droga, só porque sabe orar. Só porque ajoelha 1 hora orando, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é por muito falar não, irmão. A Bíblia diz que você não sabe orar, reza o Pai Nosso. E se você não sabe rezar o Pai Nosso, fique em silêncio. Porque a maior oração que Deus ouve é o silêncio. Não é por muito falar, irmão. Não confie nesses pastores, nesse líder que fala demais. Porque quem fala demais tem um ditado no mundo e é verdade. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. E é isso que acontece dentro das igrejas. As aparências enganam. O diabo vai se transfigurar em anjo de luz e corrompe os escolhidos dentro da igreja. É sério isso, meu. É sério isso. E tudo isso, a culpa é do líder? Não, é culpa sua que você não lê a Bíblia. É culpa das pessoas que não fazem que nem vocês aí, ó. Gastam 1 hora do tempo de vocês no meio da semana para aprender. Agora, se eu estiver aprendendo alguma coisa errada aqui, quem vai ser o culpado? Sou eu que estou ensinando errado. Deus vai cobrar de mim. Não é de vocês que estão aqui ingenuamente. Mas vocês estão aí com a prova. E tudo que é falado aqui está na palavra. Está aí na Bíblia, está nos textos. Vocês podem pesquisar aqui. Nada que eu falar aqui, eu vou falar do meu próprio entendimento. Uma coisa que eu aprendi é ter temor a Deus. Quando eu vivia no mundo, eu tinha temor no tráfico, eu tinha temor dos bandidos, e hoje eu tinha temor dos espíritos quando eu tinha terreiro de magia negra, que eu já fui dono de 3 terreiros de magia negra. Então eu tinha temor dos orixás que eu frequentava, que eu cuidava lá no terreiro de magia negra. E quando eu me converti, o que eu mais tenho é temor a Deus. Eu nunca vou falar, eu nunca vou fazer, irmão, aquilo que não está dentro da palavra, aquilo que não está. Pode agradar ou desagradar qualquer um. Eu não estou aqui, eu não fui chamado para agradar ninguém. Eu não fui chamado para agradar ninguém, eu fui chamado para agradar a Deus. Eu tenho um ditado, eu já falei numa pregação minha, irmão, você está gostando? Se você não estiver gostando, come menos. Eu já cheguei a falar na igreja, a porta da rua é a serventia da casa, irmão. Eu estou aqui para falar, vou fazer o que Deus manda, não é o que você quer. A partir do momento que você entra da porta para dentro, aqui é lugar santo. Não é o que você quer. Quer fazer o que você quer? É lá na rua.
É lá no pecado quando você estava. Se eu quiser fazer o que eu quiser dentro da igreja, irmão, é lá na favela São Rafael, em Guarulhos. Que eu fazia no passado aqui, não. É o que Deus quer. É o que Deus determina. Então um líder tem que saber disso. Um pequeno ditador, quando você tem uma liderança e não sabe lidar com aquilo. Você será tentado a abusar do seu poder. Você será tentado a abusar do seu poder. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Neemias 5:15, patear. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Então, além dos líderes, os auxiliares do líder, os ajudantes, oprimiam o povo. É trazer para o dia de hoje, o pastor oprimiu o povo, os obreiros também oprimiam o povo. O que o pastor fazia no altar, o obreiro fazia na porta, faz da porta. Oprimia o povo. Aqueles pequenos ditadores haviam adotado um estilo de vida de líderes opressores. Eram autocratas. Até seus criados tinham se convertido em pequenos dispostos, estavam fazendo uso incorreto do seu poder abertamente. Então aprendeu com o pastor a ser corrupto e vai ser corrupto até o final. Vai ser corrupto até o final. Há uma diferença entre ser chefe e ser líder. Há uma grande diferença entre ser chefe e ser líder. Aquelas pessoas haviam sido colocadas em cargo de liderança, mas depois fizeram mau uso do seu cargo, abusando do poder. Ninguém gosta de trabalhar para um líder dominante, uma pessoa cujas palavras favoritas são: faça isso porque eu mandei fazer. Os tiranos exigem sem nunca explicar. A liderança não é senhorio, não é. Um líder não tem que falar: faça isso porque eu estou mandando, eu sou líder, eu tenho cargo. Não é assim que conduz uma liderança. Faça porque eu estou mandando, eu sou líder, eu mando. Não é assim. Não é assim, tem que ter sabedoria. Você será tentado a tirar lucro dos seus privilégios. Tem líder que é tentado a tirar lucro dos seus privilégios. Quando Neemias se refere ao imposto que me correspondia como governador, nos dá a entender que o governador tinha uma espécie de conta ilimitada para seu gasto. Sem dúvida, meu irmão, a comida era oferecida ao que se encontravam naquele cargo como sinal de gratidão. Seus predecessores, porém, haviam feito mau uso daquele privilégio. E certamente aos líderes ganham mais, recebem mais benefícios adicionais e lhes é concedida mais liberdade em seu calendário de trabalho e em sua conta de gastos. A liderança tem seus privilégios, mas existe muita gente que não sabe lidar com isso. Existe muita gente que não sabe lidar com o privilégio dentro da igreja. Tem líderes, tem privilégio, tem, mas você não pode exercer daquele privilégio de qualquer jeito. Tem certos privilégios. Mas por temer a Deus, não agir dessa maneira. Neemias 5:15. Neemias era um líder fora do normal, não era conformista e não seguia os esquemas que se esperava que seguisse, o que o fazia tão diferente dos que o antecederam. Neemias, ele era diferente, ele não usava o poder dele para privilégio próprio. Neemias nem comia a comida que era liderada para ele, não comia, ele não tocava naquilo, ele comia, ele se alimentava do próprio bolso. Tudo que era dado para ele edificar o muro em Jerusalém, ele gastava com os muros de Jerusalém. Ele não pegava dinheiro para se alimentar. Vamos trazer para o dia de hoje, o Neemias não pegava o dinheiro para comprar o carro. Glória a Deus. Porque você vai ver hoje você vê um pastor abrir uma igreja de terno ruim, sujo, rasgado, muitas vezes um sapato velho. Daqui um mês você vê ele encostar de BMW. E você vê, às vezes o pastor abriu a igreja, mas ele não tinha nem onde morar, ele morava de aluguel. Daqui um ano você vê ele com casa com piscina, mansão no centro da cidade. Foi Deus que abençoou? Não, foi ele que roubou dentro da igreja. Foi ele que desviou o dinheiro.
Neemias não. Neemias ele não usava o que ele tinha para poder se alimentar. Ele nem comia da comida que os líderes tinham ali na época. Depois vocês vão ver lá no texto, você vai ler na apostila isso aí que eu estou falando. Ele não comia a comida destinada aos governadores. Nós vemos os seguintes dados acerca de Neemias durante o período em que foi governador. Ele nunca recebeu salário, nunca. Neemias, ele nunca recebeu um salário, nunca usou uma conta de gasto, negou-se a exigir impostos, negou-se a comprar terrenos para obter lucros, pagava os seus empregados dos próprios custos, dos próprios recursos para fazerem trabalho público, alimentava diariamente com o próprio dinheiro, mais de 150 pessoas basicamente. Neemias estava dizendo, não tomei dinheiro nenhum, nem ganhei nada. Quantos políticos veio à sua mente que rejeitariam voluntariamente a oportunidade de obter lucro materiais? Quantas pessoas você vai vir na sua mente que vai recusar como Neemias obter lucro bem materiais dentro da igreja? Quantos vai vir na sua mente? Hoje, desses líderes que tem nome nas internet aí, desses líderes que tem milhões de seguidores, quem vai vir na sua mente que você pode dizer, esse sim, nunca obteve lucro próprio dentro da igreja? Só os pastorezinhos aí de igreja, assim, que nem essa pequena aqui, dentro de uma comunidade que tem que se lascar, trabalhar o dia todinho, vir para o culto, dar o culto e ainda ser mal falado por aí. Aí sim. É por isso que eu falei para o Senhor, nunca mais eu quero entrar numa igreja grande, porque igreja grande só foca em dinheiro, em bens materiais. Qualquer igreja grande só foca em bens materiais. O líder de uma igreja grande, ele não está preocupado com a sua alma, não está. E eu vou falar, nenhum líder de igreja grande, Samuel Ferreira, esses pastores de João Arreio Pararim, nenhum deles está preocupado com a sua alma, está preocupado com o seu dinheiro. Nenhum líder de igreja grande está preocupado com você. Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, nenhum desses está preocupado com você. Está preocupado quanto você dá de dízimo no final do mês para ele. Ele está preocupado quanto entra na igreja dele, não é com você. Não é com você. Então por isso eu falei para o Senhor, nunca mais eu quero entrar dentro de uma igreja grande, nunca mais eu quero ser obreiro dentro de uma igreja grande. E eu já recebi muitas propostas, mas eu não aceito nenhuma. Eu já recebi proposta de dar aula de teologia e dividir o lucro com o líder, mas eu não aceito. Eu não dou aula em igreja grande, eu não ensino em igreja grande, porque o ministério grande está preocupado com quanto você ganha, não com o que você pode perder no reino de Deus. Verdade, Jesus. Não estão preocupados, infelizmente. Eu amo a vida de todos, eu amo a vida de João Arreio Pararim, mas ele não está preocupado com quantas almas ele tem na igreja. Ele está preocupado com quanto entra de dinheiro dentro do ministério dele. Eu amo a vida dos apóstolos, eu amo a vida do menino da Adebrais, Samuel Ferreira, mas ele não está preocupado com a sua alma, ele está preocupado com o seu dinheiro. Ele está preocupado com quanto você tem de dar para ele de dízimo. É por isso que eu dou minha alma. Se uma igreja grande me oferecer 10 mil reais por mês para poder dar aula de teologia, eu não vou. Mas eu venho na igreja aqui todo dia se vocês quiserem dar aula para vocês de graça. Sabe por quê? Porque vocês não estão aqui por dinheiro, porque dinheiro de todo mundo aqui ninguém tem. A pastora não está aqui pelo dinheiro, porque ela faz comida fim de semana, ela não sei o que ela tem aí para sustentar, tem o trabalho, ela não está aqui por dinheiro, porque se ela for viver do dízimo dessa igreja, ela vai morrer de fome. Verdade, Jesus. Sabia? Mas é sério mesmo. Porque ninguém aqui tem isso. É verdade. Todos nós aqui somos humildes. Nós fazemos da tripa do coração, de vez em quando, ofertar dentro da igreja. É verdade, Jesus. Porque muitas vezes nós não temos nem para comprar um sal dentro de casa. Dessa maneira, Jesus. Enquanto os líderes estão lá andando de carro importado. E um monte de otários seguindo ele. Porque para mim eles não são cristãos, são um bando de otários. Para mim essas pessoas que seguem esses líderes, Júnior Trovão, R.R. Soares, Edir Macedo, eles não são cristãos, eles são um bando de otários. Verdade, Jesus. E vai ser postado no YouTube, pode falar o que quiser por mim, não tem problema, não tenho medo.
Eu não tinha medo de homem quando eu era bandido, imagina você agora que eu sou servo de Deus. Não tenho medo. As pessoas que seguem esses líderes não são cristãos. Eles são um bando de otários, de ovelhas cegas, que não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, diz a palavra. É verdade, meu Deus. Eles não perdem tempo em ler a Bíblia. Eles perdem tempo de ouvir lá um líder, uma pessoa que tem uma multidão, um bando de ovelhas mudas, cegas, que corre atrás de status, de pessoas bem-sucedidas, mas na verdade a Bíblia chama ele, sabe de quê? A Bíblia chama ele de mercenários. Mercenários da fé. É a igreja pseudo-cristã. Você sabe o que é uma igreja pseudo-cristã? É uma igreja que usa a Bíblia para corromper a sua fé. Essa é uma igreja pseudo-cristã. Essas igrejas não são igreja evangélica, são igreja pseudo-cristã, que usa a palavra para te corromper. Pastores que cobram 10, 15 mil para pregar. Cantores que se diz gospel, que pregam, que cobram 100, 200 mil para poder cantar. Se um dia eu tiver uma igreja, Deus me der um ministério, Bruna Carla, Fernanda Brum, por mês vão tudo morrer de fome, porque na minha igreja eles não cantam. Nem de graça. Nem de graça. Pastores que falam, irmão, pode vir pregar, eu cobro tanto. Eu falo, pode ficar aí que eu não quero você não. A minha igreja não é comércio para estar pagando você para cobrar não, para pregar não. Quer vir pregar por amor, vem, não quer, pode ficar onde você está. Não. Muitas vezes eu fui pregar por aí, o pastor me dava, colocava no bolso, assim, eu pegava, ia lá, colocava no gasofilaço dele lá. Não quero. O pastor já me ofereceu umas 3 vezes aí o Uber. Mas eu moro aqui, ó, 5 minutos, para que eu vou querer Uber? Vou tirar o dinheiro dos irmãos da igreja para Uber, eu moro aqui, eu não sou aleijado. Eu moro aqui, ó, 7 minutos da minha casa, daqui na minha casa, por que eu vou? Não, pastor, me dá Uber, porque eu sou pastor, eu estou dando aula. Não quero. Enquanto eu puder andar, eu vou andando. Se eu perder o movimento da minha perna, eu vou orar para Deus me dar uma cadeira de roda com motor, que é para mim também, não pedir para ninguém me buscar, não. Oh, Jesus, tá bom. A roda é assim, irmão. Só descer o bolso. Não é? Então é desse jeito. É desse jeito. Então, o que mais tem é isso aí, líderes mal intencionados dentro da igreja. Amém? Vamos parar por aqui. Esta é a última aula, mas eu peço para os irmãos continuar a apostilha. Tem muita coisa lá dentro lá nas apostilhas que não foi falado aqui, então é bom que os irmãos olhem na apostilha, amém? A semana que vem nós vamos trabalhar sobre a hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia, a arte de interpretar um texto. E antes de nós encerrar, eu quero, a semana que vem nós vamos começar com a hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. É um tema, uma matéria onde você vai aprender que muitas das coisas que você aprendeu na igreja foi errado. E para me acusar, para me mover a mente de vocês, eu quero trabalhar um texto aqui rapidinho com vocês. Quem tem Bíblia aí? Alguém que trouxe a Bíblia aí? Abre aí em Mateus 18, 20. Deus agora. Eu vou ensinar vocês a interpretar um texto que vocês aprenderam errado. Mateus 18, 20. Quem puder abrir, Mateus 18, 20. Rapidinho aqui. Mateus 18, 20. Achei. Achou? Leia aí o texto. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. O que esse texto está querendo dizer, pastora? E onde tiver 2 ou 3 aqui reunidos no nome do Senhor Jesus, no mesmo foco, na mesma fiação, Para você da é isso? mesma maneira. Eu acho errado. Para você é isso que o texto está dizendo? Tá falando, mas eu não concordo. Malaquias, esse texto está dizendo o quê?
no meu entendimento, que dependendo da quantidade, independente de quantidade, Deus estará presente. Todos aqui concordam com isso, né? Concordo. Todos, porque foi assim que vocês aprenderam, né? Foi assim que vocês aprenderam até hoje. Eu também aprendi assim. Eu também preguei muitas vezes numa igreja que tinha 5, 6 pessoas. Falaram, irmão, não se importa com a quantidade de pessoas, porque onde tiver 2 ou 3, o Senhor está aqui. Muitas das vezes já foi falado, a pastora já falou, eu já falei muitas das vezes, porque foi assim que eu aprendi. Mas o texto não está dizendo isso. O texto aqui está tratando sobre o pecado. O texto aqui está dizendo sobre o pecado dentro da igreja. Vamos fazer uma interpretação da hermenêutica? Um texto fora do contexto vira pretexto. Então, quando você vai ler um texto, você tem que ler o contexto, os versículos antes e muitas das vezes os versículos depois. Então, Mateus 18, 20 nós lemos, né? Então, nós vamos, aqui o texto de Jesus, ele vem trabalhar sobre as pessoas que estavam impedindo de vir as criancinhas vir a ele, correto? Depois ele vai falar sobre as ovelhas, né? E aqui no texto de Mateus 18, vamos pegar aqui o texto, vai falar aqui sobre as criancinhas, depois vai falar sobre as ovelhas, né? Eu vou pegar aqui o texto a partir do versículo... Aqui a partir do 15. A partir do 15 para nós ter um contexto. Para nós entender aqui que esse texto está falando sobre o pecado dentro da igreja. Vai dizer assim um texto a partir do 15. Eu vou ler aqui, o 10 vai falar sobre as ovelhas, mas eu vou pegar aqui a partir do 15. Vai dizer assim: além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele, somente. Então aqui o texto está dizendo aqui, ó, se o seu irmão pegar contra ti, por exemplo assim, vou trazer eu e o Malaquias aqui. Vamos dizer que eu discuto com o Malaquias, eu pego contra o Malaquias, certo? Aí eu chego no Malaquias e falo assim: Malaquias, me perdoa, porque eu pequei contra você, eu falei uma coisa que não estava certo, então eu desonrei o seu nome. Você me perdoa? Aí Malaquias fala: não vou te perdoar, correto? Aí ele fala assim: além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele, somente. Se ele te ouvir, ganhaste a tua alma, ganhaste o teu irmão. Então, se eu pedir perdão para Malaquias me ouvir e falar assim: tá bom, pastor Agnes, eu te perdoo, tá bom, eu te perdoo, esquece isso. Aí eu ganhei Malaquias, amém? Ganhei o irmão. Se porém ele não te ouvir, então leva contigo mais uma ou duas testemunhas. Vai ter algumas traduções que vai estar assim: se o Malaquias não me ouvir, não quiser me perdoar, então eu tenho que levar uma ou duas testemunhas e chegar no Malaquias novamente: Malaquias, me perdoa, está aqui as duas testemunhas, eu estou pedindo perdão para você, me perdoa, eu errei, tá bom? Então, e Malaquias não vai me perdoar, ele não vai me perdoar novamente. Então, se ele não me ouvir, leva contigo mais uma ou duas testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja confirmada. E se ele recusar ouvi-los, diz a igreja. Então, se eu chamar 2 testemunhas ou 3, por exemplo assim, eu chamo a pastora, chamo mais um obreiro, mais 2 obreiros e falo assim: ó, irmãos, eu estou chamando vocês aqui porque eu pequei contra o Malaquias, eu fiz uma coisa que não agradou o Malaquias, eu denegri a imagem do Malaquias, e eu chamei ele, pedi perdão, ele não aceitou, então eu estou chamando aqui vocês para ser de testemunha, e eu pedi perdão para o Malaquias e ele não aceitou. Aí o que a palavra vai dizer? Se ele recusar ouvi-lo, diz a igreja. Então, Malaquias recusou me ouvir perante 2 ou 3 testemunhas. O que eu vou fazer? Eu vou esperar um culto de Santa Ceia, que todo mundo está, vou pedir uma oportunidade para a igreja e vou falar para a igreja: igreja, eu quero falar algo aqui que eu pequei contra Malaquias, eu falei algo que denegriu a imagem de Malaquias, e Malaquias ele não quer me perdoar. Eu já conversei com ele, já chamei testemunha, e ele não quer me perdoar. Então a palavra diz que eu tenho que chamar a igreja, e em cima do altar eu pedi perdão para o Malaquias, né? E assim, pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusá-lo, diz a igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil. Então, se eu chamar na igreja e Malaquias não me aceitar o meu perdão, a partir daquele momento, para mim e para a igreja, Malaquias é um gentil. O pastor tem que pôr Malaquias fora da igreja. Para mim ele é um gentil. Então para a igreja é um gentil, porque ele não aceitou o meu perdão. Então ele é um gentil.
outras igrejas vai falar um anátema, outras igrejas vai falar um rebelde. Dependendo da adoção da sua Bíblia, vai falar que ele não é um servo de Deus, então ele tem que ir para fora da igreja. Seja ele, porém, como um gentil e um publicano, gentil e publicano. Na verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo que se dois de vós concordardes na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu nome, pois está no céu, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então esse texto vai falar sobre o pecado dentro da igreja. Sobre o irmão que pecou contra o outro e pediu perdão, e o irmão não aceitou, e chamou os líderes, e conversou, não aceitou, chamou perante a igreja, o irmão não aceitou o meu perdão, Malaquias não aceitou o meu perdão. Então qual é o papel da igreja? A partir de agora, Malaquias, você é um gentil, você é um publicano, você não faz parte disso porque você não quer se redimir, porque onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. A Bíblia, a palavra está dizendo assim, ó, se Jesus estivesse aqui se você estivesse aqui no nome de Jesus, você não estava com esse pecado, a igreja não estava com esse pecado. Se realmente você estivesse reunido dentro dessa igreja aqui, em nome de Jesus, não estava tendo esse pecado, não estava tendo essa desavença e essa briga. Então esse texto ele não fala de quantidade de pessoas, ele fala de pecado. Ele fala que um líder ele tem que corrigir o membro, falar do pecado, colocar o pecado, expor o pecado. Você não quer perdoar? Beleza. Já chamei o irmão, pedi perdão, chamei a igreja, 2 ou 3 testemunhas, ele não aceitou o meu perdão, chamei a igreja, não aceitou o meu perdão, a partir de hoje você não é mais meu irmão. Simples assim. Simples assim, a partir de hoje Malaquias não é mais meu irmão porque ele não aceitou o perdão, ele não aceitou a correção, ele não aceitou a disciplina. Então esse texto ele nunca falou da presença do Senhor dentro da igreja quando tiver poucas pessoas, e sim de pecado, lutar contra o pecado. Então é isso, essas coisas que você vai aprender na hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. Muitas coisas que você aprendeu dentro da igreja, você aprendeu errado. Muitas coisas que te ensinaram dentro da igreja, te ensinaram totalmente errado. É muito bonitinho, né? Você fala, irmão, não esquenta não, onde tiver 2 ou 3, a palavra diz que Deus está, não é quantidade, é a qualidade. Mas esse texto em si está falando sobre o pecado. É verdade, porque toda vez a gente sentir a presença e sentir que Jesus está conosco, precisa se reunir com 3 pessoas, acho que é difícil, né? Não é? Como é que a gente sente a presença, fala com Jesus, anda com Jesus, e Jesus só está no meio de 3? Imagina, eu estou aqui pregando, mas estou com briga com Malaquias. Você acha que Deus está aqui na minha pregação? Não está. Não está. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, quando você for entregar a sua oferta no altar, e você lembrar que você tem alguma discussão, alguma briga com o irmão, larga a sua oferta no altar, vai se reconciliar com o seu irmão, depois você vem e oferta. Porque senão Deus nem aceita. Ó, tem pessoas que dentro da igreja que Deus não aceita nem o dízimo dele, porque está encrencado com o irmão. É verdade, dessa maneira. Sabia? Está cheio. Está cheio. Deus não aceita nem o dízimo do irmão. Porque está em pecado, está com briga dentro da igreja, está com discussão, está com encrenca dentro da igreja. O irmão já pediu perdão, mas o outro irmão que foi coisado não aceita o perdão, e é uma briga e ainda quer gritar, falar que Deus está nesse meio. Deus não está no meio de contenda, é isso que o texto está dizendo aqui. Não é quantidade, não é presença de Deus. Ceia, viu? E toma Santa Ceia. E toma Santa Ceia. Isso é só um textozinho que eu quero provocar a mente de vocês, para vocês lerem amanhã, vocês lerem, meditar lá nesse texto, para ver se eu estou certo ou não, e se vocês acharem que eu estou errado, na próxima vez você vem e me questiona, que eu vou mostrar para vocês que esse texto não fala de quantidade, Não, mas tá sim certo, de pecado. Eu não aceitava por isso. Porque se fosse verdade, a gente não andaria, não falaria, não sentia a presença de Jesus, só sentia se tivessem 3 pessoas, isso está errado. Entendeu? Não é o que ele fala na palavra. Então, é isso aí, tá bom? Então, a próxima terça-feira, hermenêutica, a arte de pregar. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos orar. A irmã já está molhando a palavra ali para orar para nós. Para sair cuidadinha. Faz uma Vamos lá? amém? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai.
Pai, Deus Deus querido, Deus amado, Senhor Jesus, obrigado por uma oportunidade, obrigado, Senhor, da minha mente, para a tua palavra, que nós possamos aprender, Senhor, e pôr em prática a tua palavra, Senhor, aprender direitinho como o Senhor fala, como o Senhor manda, Senhor. Pai, tome tuas mãos, que podemos ensinando, papai, para que possamos aprender, para que nós não possamos ser enganados pelo povo, meu Senhor. Tome em tuas mãos, Senhor, abre nossa mente, dá sabedoria, dá entendimento, dá conhecimento para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Deus abençoe, espero todos vocês na próxima terça-feira. Amém? Convide mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês.